em que momento da vida você decidiu? Momento da vida não, né? Na verdade, a partir de que momento você decidiu ser político, fazer política? Assim, desde cedo eu sempre gostei muito. Acho que talvez pelo fato do meu pai sempre incentivar, sempre ter uma participação política ativa, né? Então eu sempre gostei de acompanhar. Né? Eu gostava de acompanhar o horário eleitoral, ver pesquisa eleitoral. Eu sempre gostei muito desse momento. Mas durante o ensino médio, né, eu estudava no Euclides, no ano de 2000 teve a eleição municipal. E eu lembro que naquele momento a gente foi provocado pelos professores a participar mesmo, a conhecer, né? E foi a primeira vez que eu votei, né? E eu procurei, fui ver os candidatos, procurei as propostas e tal, e eu percebi que assim, se a gente não se envolver, né, se a gente não participar das decisões, alguém vai decidir por nós. Então era fundamental essa participação. E aí, na faculdade, a gente fui aprofundando e vendo que isso é muito real. Se a gente não lutar pelos nossos direitos, a gente vai ficando para trás. Né? E política é isso. Política, no meu entendimento, é você exercer o seu direito de participação. É você lutar por uma sociedade melhor, por aquilo que você sonha, por aquilo que você quer, em termos sociais. Né? Desde as pequenas coisas, quando você liga na prefeitura para dizer, olha, a lâmpada na porta de casa está queimada, precisa trocar. Quando você faz um abaixo-assinado com seus vizinhos, isso é fazer política. No micro, né? Quando a gente pensa numa lâmpada. Mas até as questões maiores. Agora há pouco a gente discutiu a PEC, né, que trata do congelamento dos gastos do governo. Né? Então, nós temos que participar. Se a gente não participar, essas coisas vão passando, vão nos atropelando, e aí a gente nunca vai morar numa sociedade do jeito que a gente sonha. Né? Agora, a minha participação política efetiva, eu fui candidato em 2012 pela primeira vez. Né? Em 2010 eu era coordenador da Casa de Cultura e Cidadania. E eu me lembro que uma vez eu fui conversar com os alunos, lá a gente chamava de T3, que era o grupo mais velho, né? Dos 14 aos 17, se eu não me engano. E com esse grupo eu perguntei, e aí, ano que vem, vão fazer faculdade? O que vocês vão fazer? De repente um menino virou lá para mim e falou, não, faculdade? Eu não tenho. Como que eu vou fazer faculdade? Eu não tenho condições, isso não é para mim, não. E eu falei, poxa, como não é para mim? A faculdade tem que ser um direito de todos. Nós temos que lutar para que esse menino e para que outras pessoas tenham a oportunidade que eu tive na minha vida de estudar, de fazer o meu curso superior, de depois continuar estudando e tal. E aí eu falei, poxa, olha, se não tá bom, né, para esse garoto, pode ser que não esteja bom para outras pessoas. Então eu tenho que lutar por essa bandeira, que é uma bandeira que eu acredito muito da educação. Então ali em 2010 eu falei, poxa, eu acho que a gente precisa representar esse tipo de voz. Essa voz não tem representação política no nosso município. Então ali eu dei uma despertada ainda mais para a participação. E aí foi onde eu fui candidato em 2012 e me candidatei agora novamente. Você acha que isso poderia trazer política? Fazer política poderia te trazer problemas futuros, assim, na sua carreira, na sua imagem como professor? Eu digo isso porque nós temos políticos bons e maus. E pessoas também que querem se aproveitar da política, do político, para se engajar na sociedade ou lucrar com isso. E também pessoas que estão ali puxam seu tapete a todo momento. Também já puxando a respeito disso, o que nós vimos, por exemplo, nessa eleição, principalmente dos partidos das coligações de opostas, que era a coligação do Márcio Zanetti e da coligação do Hernani, era que havia muita discussão, principalmente em redes sociais, daquilo que um poderia fazer, outro poderia fazer, e não da parte deles, às vezes da parte de pessoas que eram a favor um do outro, contra um do outro, usava da informação para atacar, né? Muitas vezes. Então, você tem algum medo, algum problema com isso? Então, Gabriel, eu acho que assim, tudo na vida tem um certo custo, né? Tudo tem um certo custo. Você não participar tem um custo. Você vai deixar que alguém escolha por você, que alguém, né? Mas participar tem um custo, né? Que é a exposição. Né? Você passa a ser exposto
no momento da candidatura começa a surgir várias coisas, né? Mas enfim, eu penso que a gente pode construir uma política de uma forma diferente. É possível, né? Se citou aí, por exemplo, hoje as discussões de rede social, que muitas vezes viram uma baixaria e tal. Tempos atrás, isso sempre acontecia né, com carta anônima, né, não era em rede social, mas já existia. Né? Agora, é possível fazer diferente. Né? A minha campanha, particularmente, né, ela foi uma campanha pautada pelas propostas, né, levando ideias, tentando ressignificar a política. Né? Eu acho que a política pode ser, sim, um espaço legal para as pessoas participarem. Então, assim, vamos montar esse mandato coletivo, né, que é o primeiro passo. E o primeiro projeto aí, um dos princípios que a gente tem, além da participação popular, é o combate à corrupção. E aí a gente já tem o projeto de lei, que é da ficha limpa municipal. Hoje a gente já tem no Brasil a ficha limpa, que é um projeto que impede que pessoas com condenação sejam candidatos. Esse é um projeto nacional. Entretanto, nada impede que pessoas com a ficha suja ocupem cargos de nomeação, tanto na esfera federal, municipal ou estadual. Então a gente vai apresentar um projeto de lei impedindo que esses políticos ficha suja assumam cargos de livre nomeação, né? Sejam secretários, tanto na Câmara quanto na Prefeitura. Então esse é o primeiro ato aí, vamos dizer assim, o primeiro projeto a ser apresentado é o Ficha Limpa Municipal. Algumas questões polêmicas têm surgido em seu nome. Por exemplo, no caso você tinha comentado, são boatos, você tinha comentado até no Facebook, que perguntaram se você desejaria ser o presidente da Câmara, no caso você é o primeiro lugar. Você tinha respondido que ainda não tinha avaliado essa possibilidade. Você já se decidiu? Será que é uma coisa que você poderia nos falar ou não? Uhum. O vereador mais votado, ele assume a presidência da casa na primeira sessão, né, que é no dia 1º de janeiro. É a sessão de posse dos vereadores e do prefeito eleito, prefeito e vice. Então o mais votado, ele assume a presidência dessa sessão. E depois, entre os 13 vereadores, se elege quem vai presidir a Câmara nos 2 primeiros anos. Né? Eu penso que ser presidente da Câmara não é simplesmente uma vontade pessoal. Não é simplesmente, eu quero, eu, Rafael, quero, ou qualquer vereador. Né? Da mesma forma que existe uma campanha eleitoral para se escolher prefeito e vereadores, eu acho que a gente tem que ter uma campanha para colocar propostas. Não é uma escolha de nome, é uma escolha de ideias. Né? Então, quando eu respondi que eu não havia pensado sobre o tema, eu não tenho pautado nenhuma proposta, não tinha naquele momento nenhuma proposta para ser presidente da Câmara. Né? Eu acho que isso tem que ser pensado, amadurecido, né? Qual é a demanda que a Câmara tem, né? Porque senão vira uma mera escolha de nomes, vira somente uma questão de ego pessoal. Né? Eu acho que não tem que ser isso. Tem que ser uma questão propositiva, tem que ser uma questão programática. Né? A Câmara precisa de algumas reformas, sim, né? No seu regimento, na sua forma de atuação, né? Precisa ter mais transparência. Então eu acho que a gente tem que levar um conjunto de ideias e propostas, e não somente o nome. Né? Respondendo a sua pergunta, eu tenho amadurecido muito essa ideia. Eu tenho levantado algumas pautas para se tratar na Câmara. Né? Hoje, ainda, na metade de outubro, eu não tenho definido se eu pretendo encabeçar uma candidatura à presidência da Câmara. Mas eu tenho algumas propostas que devem ser levadas, independente de quem seja o presidente, seja eu ou seja qualquer um dos outros 12 colegas que foram eleitos. Né? Mas eu não tenho dúvida que isso, conforme a gente vai se aproximando aí do final do ano, a gente vai amadurecer melhor essa ideia e no momento certo a gente vai tomar a decisão. E o salário? Você abdicou mesmo do direito de usufruí-lo? Outra questão também que eu mesmo, como jornalista, eu queria conhecer isso, ter informação direto da fonte. Porque você não pode não usufruir. E o que está sendo dito é que você decidiu não receber, mas você recebe sim um salário, cai na conta.
e você destina ele a instituições. Aí eu queria saber essa informação de você, que você esclarecer melhor uma situação como essa. O primeiro ato de campanha nosso foi registrar no cartório um documento abrindo mão do salário. Foi no dia 16 de agosto, quando começou a campanha, foi a primeira coisa que eu fiz, né? A gente registrou isso em 2 cartórios e comunicou ao juiz eleitoral dessa intenção, né? Existe uma questão jurídica, me parece, que eu também não tenho isso muito claro, do poder ou não receber, né? Me parece que eu não tenho essa opção de não receber, né? Mas desde o começo a nossa intenção era fazer um repasse para algumas entidades. Durante a campanha eu não podia dizer isso. Eu não podia dizer lá e falar, nós vamos pegar o dinheiro que receber como vereador e vou doar para a instituição A, ou B, ou C. Eu não podia dizer isso, porque isso eu incorreria em crime eleitoral. Seria uma compra de votos, exatamente, com pagamento a prazo, né? Então eu não podia dizer isso. Então naquele momento a gente registrou um documento dizendo que eu vou abrir mão do salário. E é isso que nós vamos fazer. Eu não vejo a hora de chegar o 1º de janeiro para oficializar isso, né? Nós vamos repassar isso para algumas instituições. Eu não sei a maneira exata como nós vamos fazer isso, se é 1, 2, 3, enfim. Isso a gente vai discutir aí ainda nesse resto de ano. Mas certamente serão instituições que estão dentro, que trabalham com o eixo principal da nossa campanha: educação, esporte, cultura e geração de emprego. Então são instituições que giram nesse eixo aí. Certamente vai ser isso. E nessa sua atitude você demonstra que você é contra o salário para vereador, porque é uma questão polêmica, né? Se vereador deve ou não receber o salário. Então, a primeira coisa que a gente precisa rever é o seguinte: algumas lógicas elas estão invertidas. Então nós tivemos aí cerca de 170 candidatos a vereador, né? E muitos desses nunca foram na Câmara Municipal, muitos desses não entendem o funcionamento, não têm envolvimento com questões sociais. Então isso nos leva a crer que muitos estavam interessados muito mais no subsídio, que é perto de R$4.000, do que nas questões do município. Então a gente precisa reinverter isso. Por isso que a gente tomou essa decisão. Eu não sou contra o vereador receber um certo auxílio, porque eu imagino que ele vai ter gastos com deslocamento, combustível e tal, enfim. Só que se a gente for pensar na realidade do município, R$4.000 é um salário muito alto. O professor em São José do Rio Pardo, a média salarial do professor não chega a R$1.800. E olha a responsabilidade do professor, olha a responsabilidade do vereador. Ambos são importantes. Por que tem essa disparidade tão grande? Então por isso eu tomei essa decisão. Olha, eu vou abrir mão do salário. Queria saber como você vê a nossa cidade hoje. A situação que você coloca assim, ela dentro de todos os seus acontecimentos. Olha, eu vejo São José como uma cidade, primeiro, muito bonita, uma cidade fantástica, uma cidade acolhedora. As pessoas são... gosto das pessoas daqui, tanto que assim, eu trabalho em Muzambinho e faço questão de continuar morando aqui. Minha família é daqui, a família da minha esposa é daqui, a gente tem um carinho muito grande por São José, né? Entretanto, a gente percebe que São José tem um potencial muito grande que não é aproveitado. E não é aproveitado, ele não é desenvolvido por questões políticas, né? Então, por exemplo, a gente poderia ter aqui, né, mais oportunidades para os jovens, com educação, com empregos, né, e não temos. E isso é uma questão política, isso passa por questões políticas, né? A gente tem um rio que corta a cidade. A maioria das cidades que tem um rio semelhante ao nosso que corta a cidade, aproveitam desse potencial turístico, né, do próprio rio. A gente continua poluindo o Rio Pardo. Em 2016, a gente continua jogando esgoto no Rio Pardo, porque a obra do esgoto caminha a passos, eu acho que a tartaruga é rápida perto da nossa obra, né? Então, quer dizer, a gente tem um potencial muito bacana, mas que não é explorado, que não é aproveitado. Então, como é que a gente destrava isso? Através da política, né? E aí é nesse sentido que a gente colocou a candidatura, né, e espera poder trabalhar nesses próximos 4 anos aí, incansavelmente, para que
em 2020 a gente possa talvez estar conversando e falando, olha, São José melhorou. Não porque eu fiz isso, mas porque um grupo de pessoas, né, tanto na Câmara quanto na Prefeitura e quanto da própria sociedade civil, né, fez com que a cidade avançasse. Potencial nós temos, né? Se a gente comparar a nossa receita, né, o nosso orçamento, com o de São João da Boa Vista, na década de 90 até hoje, a gente tinha orçamentos muito parecidos. E aí, no começo dos anos 2000, o orçamento de São João disparou, a arrecadação, e o nosso subiu um pouco, né? Por quê? Porque São João conseguiu implementar políticas públicas, né, que deram retorno. E aí você fala, mas o orçamento é importante? É fundamental. É o dinheiro que vai gerir educação, cultura, saúde, segurança, né? Então eu penso isso. São José é um diamante bruto que precisa de algumas lapidações para ele brilhar ainda mais, né? E ter um valor ainda maior. Bom, prosseguir.